Senhor estiver andando hoje pelo Brasil, passando pelo Pará, por Ananindeua, pela Chácara Shalom, procurando os verdadeiros adoradores. Onde estão esses adoradores? Levante sua mão, sinaliza para o céu: eu estou aqui, Senhor, eu quero te adorar em espírito, em verdade, eu sou teu. Aleluias. Esses são aqueles que o Pai procura, não adoração, mas gente que adora, os adoradores. Onde estão os adoradores do Senhor? Diga: está aqui. Aleluia. Dê mais um aplauso a Ele. Oh, glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Glória a Deus. Estamos. Quantos foram? Irmãos, se eu vier pregar aqui, eu quero que vocês gritem e batem palma também. Pastor Josué, que bênção, meu irmão, que honra ter você aqui. Esses dias estava aqui ministrando no fogo do altar, né? Agora está aqui de novo. Isso é sinal que o povo abraçou mesmo essa sua comunhão com Deus, essa ligação forte, né, com o Senhor. E nós nos sentimos muito honrados em ter você aqui. Vocês estão com um evento agora, né? Terminou hoje. Enquanto descansa, carrega pedra. Pastor, irmãos, pastor e jogador de futebol não tem férias. Pastor sai para descansar num lugar, diz: o pastor José prega só essa noite. Aí ele vai pregar, fala: minha sogra está doente. Fala: não, só a sogra não. Fala: não, vamos lá fazer uma visita. A sogra tem uma vizinha que está com problema, isso nas férias do pastor. E jogador de futebol, o que faz quando está de férias? Joga pelado, né? São duas categorias, mas pastor, nós ficamos felizes demais, né? Essa noite deu certo, né? Eu te escalei para de manhã, você falou: olha, eu vou dar um jeito aqui, eu percebi que estava difícil, e à noite? Não, à noite eu estou. É muito bom tê-lo aqui conosco, certamente o coração desse povo aí. E eu quero te pedir uma coisa: não complica para o próximo pregador. Vai falar o que depois da sua pregação? Fica à vontade, meu irmão. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Como o pastor falou, eu sou o pastor Josué. A gente teve uma maratona essa semana. Nós estávamos rodando uma escola integral, Escola Integral de Formação de Libertadores, EFOL. Nós estávamos com o pastor Cote, lá de Curitiba, em Belém. Começou sábado passado e terminou hoje, meio-dia. Só que no decorrer dessa escola, quinta-feira passada, antes de começar, ou seja, 2 dias antes de começar a escola, a Radassa decidiu vir, né? Então eu estou aí com uma nenê, apaixonado pela minha filhota. Ela nasceu 2 dias antes da IFOL. E aí eu passava o dia todo na IFOL, chegava em casa morto, e ela me chamava para a gente ter um tempo de relacionamento de madrugada. Então, dormi aí mais ou menos 3 horas, né? E a gente... Eu disse: meu Deus, acho que eu vou ligar para o pastor Edmilson, dizer, né? Eu não tenho condições. Mas amém, aprove o Senhor, a gente está aqui. É sempre uma honra poder servi-los. Sempre uma honra poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E também compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém, queridos? Bom, então, vamos orar. Curve a sua cabeça, no seu lugar. Vamos pedir aquilo que Deus tem para a gente. Vamos nos conectar com o espírito correto, certo? De forma que o Senhor possa fluir. Você que está se abanando, pare agora nesse momento. Se você parar de agitar o seu corpo, você vai perceber que as moléculas vão se aquietar. E você vai começar a sentir esse frescor que Deus já está soprando nesse lugar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que direciona a nossa vida, o Senhor é aquele que detém toda a sabedoria, o Senhor reside realmente todo o conhecimento. Espírito Santo, nós reconhecemos a nossa insuficiência sem o Senhor, declaramos que toda dádiva, todo conhecimento, só o Senhor sonda o coração do nosso Pai, só o Senhor sabe exatamente o que Ele quer comunicar no nosso espírito, na nossa alma. Por isso nós realmente nos reconectamos, nós pedimos que o Senhor nos dê uma mente que compreenda,
um coração que receba, um espírito que possa discernir a tua perfeita vontade para nós nesta noite. Nos desafia a viver na plenitude daquilo que o Senhor tem desenhado para cada um de nós, para aquilo que o Senhor tem nos desenhado como igreja nessa nação, no norte do Brasil. Senhor, eu quero declarar realmente a tua soberania, o teu senhorio nesta noite, e que o Senhor possa nos conduzir debaixo da tua graça, para vivermos a plenitude da tua vontade. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 4. É um texto que com certeza você já conhece muito bem. É muito difícil um cristão, que tem uma vida de relacionamento com as Escrituras, não conhecer Mateus 4, que se diz aí na introdução de Mateus 4. Mas eu queria compartilhar com você sobre isso, e se eu pudesse dar um tema para essa mensagem que Deus tem falado ao meu coração, é sobre isso, para onde nós estamos apontando o coração da noiva, da igreja, para onde nós estamos apontando a paixão das pessoas, para onde nós estamos apontando o vigor, o dom, os talentos das pessoas, aonde realmente as pessoas têm buscado ancorar e se entregar com seus dons e com seus corações. Então eu queria que nós refletíssemos em cima desse texto de Mateus capítulo 4, porque é um texto muito interessante, porque para mim é a forma mais didática que o Espírito Santo deixou registrado para nós discernirmos quando nós estamos nos desvirtuando, desalinhando do propósito, do caráter de Deus, ou do nosso chamado, ou daquilo que Deus tem nos direcionado. É Mateus 4. Porque aqui você vai ver um confronto muito interessante, mas muito inteligente, muito sutil, de Jesus, a própria palavra viva de Deus, a palavra encarnada, o verbo vivo de Deus. Então Satanás tentando, de todas as formas, desalinhar, tirar Jesus do foco, tirar Jesus do propósito. Então isso mostra para a gente que Satanás aí não brinca quando se fala de propósito, vocação, destino. Ele vai investir todo o seu repertório de uma forma sutil para tentar nos roubar daquilo que Deus tem para a gente. E o grande problema é que muitas vezes nós não discernimos as suas mazelas, como Paulo vai falar, os seus ardis, e nós acabamos então sucumbindo a tudo isso. Então Mateus 4 é isso, esse exemplo didático em que o Espírito Santo deixou claramente para nós refletirmos e também fazermos uma autoavaliação hoje sobre como nós estamos, para quem nós estamos apontando o coração da igreja. É interessante a gente ver isso na nossa nação, a gente vê esse movimento de líderes, pessoas influentes nas redes sociais, pessoas com boas intenções, até com um certo cuidado, mas conduzindo o coração das pessoas não para Deus, mas muitas vezes para si mesmo, e outras desvirtuando, roubando o coração dessas pessoas para sua glória, para aquilo que eles têm construído. A gente vê em Mateus Satanás levando Jesus a 2 lugares altos, e é isso que a gente precisa se entender, e esse é um ponto que me faz refletir muito, são os lugares altos, e muitas pessoas querem estar em lugares altos, é uma sede, é um desejo. Qualquer pastor que inicie o seu ministério, é natural que nós nos espelhemos em pessoas que já caminharam algumas milhas e de certa forma já chegaram no lugar de intimidade com o Senhor e caminham com Ele. É muito natural você olhar para essa pessoa e começar a admirar essa pessoa e começar a se espelhar essa pessoa. Não é errado. O problema é quando a gente faz do fim do nosso chamado, do fim da nossa vida eclesiástica, querer estar nos lugares altos. E aí você pode chegar no lugar que Deus não te levou, e isso vai trazer consequências muito terríveis sobre a sua vida. Então vamos ler Mateus capítulo 4, verso 1 em diante.
Diz assim a palavra de Deus: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Então há uma objetividade muito clara. O deserto é um lugar onde nós vamos ser tentados pelo diabo. Satanás vai tentar as nossas convicções, mas acima de tudo ele vai tentar as nossas convicções sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e para aquilo que nós fomos chamados. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, uma cidade abençoada. O que é a cidade santa aqui, queridos? É quem? Jerusalém. Satanás pega Jesus lá no deserto e leva para Jerusalém, num lugar conhecido, um lugar que tinha uma história, um lugar que de fato representava o senhorio de Cristo. Então o diabo leva Jesus para Jerusalém, mas não apenas, o diabo não leva Jesus para andar pelas ruas de Jerusalém, conhecer os seus monumentos. A Bíblia fala que ele colocou Jesus na parte mais alta do templo. Interessante. É muito interessante porque você pode fazer uma leitura muito rápida e dizer: olha, Satanás está reconhecendo o senhorio de Jesus e já está colocando ele acima do templo, porque ele está acima de todas as coisas. Muito legal. Mas é algo bem sutil, porque na verdade Satanás está colocando Jesus acima da própria lei de Deus, acima de um relacionamento com Deus, no templo. E ele diz para Satanás, e Satanás diz para Jesus: desculpa, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. E o versículo 11 diz: então o diabo o deixou, e os anjos de Deus vieram e o serviram. Qual é o perigo de nós apontarmos para lugares altos onde Jesus não está? Qual o perigo de nós desejarmos estar em lugares em que Jesus não quer que nós estejamos? Qual o perigo de nós buscarmos termos um brilho e uma glória que Deus ainda não tem para a gente? Qual é o perigo de nós nos espelharmos e fazermos do outro o nosso referencial, o nosso modelo a seguir, enquanto Deus e aquilo que Ele tem para nós fica em segundo plano? Qual o perigo de tudo isso? Então a Bíblia fala que Satanás levou Jesus ao alto do templo. O templo simboliza, como eu falei para você, o lugar mais alto da religião. Seria o lugar mais alto do reconhecimento eclesiástico. Muitas vezes o que nos move a seguir o Senhor, o que nos move a estudar a sua palavra, o que nos move buscá-lo pela madrugada, é nós obtermos diante desse ambiente eclesiástico um certo destaque. Às vezes a nossa caminhada com Jesus, a nossa busca pelo Senhor, ela vai se pautando a nós termos um certo destaque. É para que as pessoas nos vejam, é para que as pessoas nos enxerguem, é para que as pessoas possam nos dar uma palavra de ânimo. Olha como você é abençoado, olha como você é bem usado, olha como eu vejo Deus na sua vida. Isso deve acontecer de forma natural, mas o problema é que quando a gente busca isso, e a gente faz de todas as formas obter isso dos homens, nesse ambiente, a gente está buscando um lugar alto, um coração errado. Então, Satanás levou Jesus acima do templo. Então, de certa forma, Satanás estava colocando Jesus em evidência. Satanás estava pendurando Jesus antes do templo. Satanás estava tentando evitar que Jesus tivesse a honra certa. Porque Jesus fala, assim como a serpente foi pendurada no deserto, eu serei pendurado,
e aquele que olhar para mim será salvo. Satanás queria antever isso. Ele simplesmente pegou Jesus, colocou lá acima do templo e disse: olha, Jesus, eu posso facilitar a tua vida. Olha, Jesus, eu tenho uma forma mais fácil de você obter essa glória. Olha, Jesus, eu tenho uma forma muito mais simples de você obter esse reconhecimento. Apenas me adore. Qual o problema disso? O que significa estar acima do templo? Não é porque eu estou chegando num lugar alto que Deus está me levando lá. E cuidado, porque muitos cristãos estão admirando pessoas que aparentemente estão num lugar alto, mas Deus não levou essas pessoas lá. Cuidado, porque você pode estar admirando pessoas, se espelhando em pessoas, buscando ser como pessoas que estão no lugar alto, mas não foi Deus que levou-os lá. Aonde está o nosso coração? E o problema é que quando nós somos encantados por essas pessoas, nós acabamos encantando outras pessoas. Olha, tu já viste aquele fulano, prega muito na internet, rapaz, aquele cara, aquela mensagem, meu Deus do céu. A gente não tem filtro, a gente não estuda, a gente não é como os bereanos. Você escuta alguma coisa, estou te falando, depois que sair daqui, passe a madrugada estudando o capítulo 4 de Mateus. Não, a gente recebe, a gente se impacta, a gente fica envolvido com aquilo e isso se torna suficiente. E sabe o que acontece? A gente acaba sendo conduzido, idolatrando pessoas, porque elas chegaram no lugar que eu anseio, mas não foi Deus que as levou lá. Tem muita gente de destaque nessa nação, tem muita gente falando sobre Deus, tem muita gente pregando bem, tem muita gente profetizando. Querido, cuidado, porque Jesus, ele fez uma observação para os discípulos. Ele falou assim mesmo: olha, naqueles dias muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz milagre. E nós nos admiramos com milagres, nós nos admiramos com aqueles movimentos que as pessoas são tocadas profundamente. Irmão, eu faço parte de um movimento, o pastor Edmilson vai lembrar, no início dos anos 2000, nós começamos a viver um avivamento no Brasil. A gente tinha aqui ajuntamento de jovens, você lembra, pastor? A gente ia lá para a comunidade, o David tocava, a gente caía no chão, era pó de ouro, era coisa sobrenatural. Irmãos, eu vivia tudo isso, mas eu tinha uma vida dupla. Ao mesmo tempo que eu era cheio do Espírito Santo, chegava em casa, eu ia para pornografia e para masturbação. Eu passei 25 anos da minha vida preso em imoralidade sexual, mas isso não me impedia de ter as experiências. Muita gente olhava para mim e dizia: eu quero ser como você, eu quero seguir você, eu quero ter um mover, eu quero ter a unção que você tem. Eu dizia: rapaz, tu não sabe o que estás falando. Sabe por quê? Eu tinha chegado em um lugar alto, que Deus não tinha me levado lá. Cuidado onde seu coração está sendo seduzido. Cuidado quem está ganhando o seu coração. E a gente começa essa vida eclesiástica. É uma vida de muita sedução, querido. Porque a gente ama o reconhecimento dos homens. O que aconteceu com o rei Herodes? A Bíblia fala que ele estava num palácio. Ele recebeu ali, alguém falou alguma coisa sobre ele. Rapaz, esse cara é a boca de Deus. E ele pegou aquilo e tomou para si: rapaz, eu sou Deus mesmo, ó. Gostei. E a Bíblia fala que ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Para onde nós estamos apontando o coração da igreja? Quais são as pessoas que nós estamos apontando? Eu gosto muito da história dos reis magos. Não sabemos se é uma história real ou não, por que foi colocado no livro, não importa, mas ela está lá. E a Bíblia fala que esses homens, eles tinham uma ambição, estavam convictos. Eles começaram uma jornada baseada a uma convicção. Eles viram uma estrela e eles sabiam que aquela estrela estava apontando para algo, para um rei, para alguém que merecia ser venerado. É interessante, não sei se você já reparou, mas quando Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, a Bíblia fala que ele dá essa ordem baseado aquilo que os magos tinham dito para ele. Ou seja, aquela estrela estava lá no céu há muito tempo e apenas poucas pessoas estavam olhando para o lugar certo. Deus está fazendo mover nessa terra. Deus está soprando um vento novo
novamente sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, mas especificamente sobre Belém. Para onde estão os teus olhos? Para onde estão o teu coração? A Bíblia fala então que Herodes disse: mas como é que vocês vieram aqui, viram essa estrela? Tem uma estrela. É interessante que é como se Herodes abrisse a janela, fosse olhar a estrela e não via nada. Querido, mas só aqueles que buscam o Senhor o coração estão vendo aquilo que Ele está apontando. Então o templo fala disso. Mas a Bíblia também fala que Satanás levou Jesus ao alto monte. E é interessante que ele mostra para Jesus a glória dos reinos, a glória dos homens. E nós somos tentados assim. Nós somos tentados a admirar os homens. Nós somos tentados a admirar as construções dos homens. Você lembra? Jesus estava passeando com os discípulos. Um dos discípulos chegou e falou para Jesus: Jesus, olha esse templo majestoso, que grandioso. O que aquele discípulo estava dizendo? Jesus, olha, você tem que ter o teu coração aqui, Jesus, como a gente tem. Jesus, você tem que amar o templo como a gente ama. Você é judeu. Jesus, tudo bem, você é o Messias, mas você tem que ter, com esse monumento, com essa construção, você tem que seguir aqui, tem que ter o mesmo sentimento, coração. Você tem que ser apaixonado da mesma forma que a gente é. Jesus olha para os discípulos e diz: rapaz, deixa eu falar uma coisa. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que Jesus está dizendo? Tira o seu coração de coisas que são perecíveis. Coloque seu coração naquilo que é eterno. Coloque seu coração em mim. Nós vivemos uma idolatria de templos no Brasil. Passamos nessa fase. As pessoas querendo construir é o pensamento de Salomão, megalomaníaco, templos enormes, E a gente não evangelizava mais as pessoas a respeito de Jesus. Cara, vai lá no templo lá, vai lá na igreja, porque, rapaz, lá é legal, o templo é bacana, é climatizado, é cheio de coisa. Vai lá. O templo se tornou o centro do evangelho. E sabe o que Deus está fazendo, querido? Ele está abalando tudo isso. Ele está colocando, mostrando, levantando a saia da igreja. Vocês se lembram que os judeus fizeram com o templo? Rapaz, o templo levou 40 anos para ser construído. Salomão era meio megalomaníaco. Ele construiu um templo que não tinha igual. Aliás, não existe nenhuma construção até hoje como foi o templo que Salomão construiu. Mas Deus olhou para aquilo e disse: Salomão, deixa eu falar uma coisa. Se o seu coração estiver conectado com o meu, eu vou estar nisso aí. Agora, se você se desviar, eu vou abalar isso aí. E o que aconteceu, querido? Deus abalou aquele templo. Não sobrou nada. Apenas uma história. O alto monte fala da glória dos homens. O alto monte fala do reconhecimento dos homens. O alto nome fala de nós termos o poder que os homens podem nos dar. Muitas pessoas estão querendo entrar no ministério para terem um reconhecimento. Querem seguir no ministério, ou querem entrar no ministério para ter o poder, para ter uma influência, para ter um status. Tem gente que está fazendo do seu chamado negócio. A estratégia de Satanás é deslocar a nossa visão do propósito de Deus para o propósito dos homens, do coração de Deus para o coração dos homens. E é isso que está acontecendo. E quando a gente se perde em meio a tudo isso, a gente começa a perder o valor que o Evangelho tem. Então, queridos, para onde nós temos apontado o coração da igreja? Nós estamos sendo como Esther, como aquela rainha, como aquela estrela que desponta no horizonte, mas está apontando para o rei. E algumas pessoas estão buscando esse rei. Ou nós estamos sendo como Herodes, buscando a glória de si mesmo, o reconhecimento de si mesmo. Herodes queria tanto ter um reconhecimento, queria tanto estar bem na fita, que ele até voltou a ter um outro relacionamento com Pilatos, porque ele estava mais preocupado com a sua reputação do que ia acontecer com Jesus. Satanás falou para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Satanás está propondo para mim e para você?
Que glória Satanás tem te dito? Que reino Satanás tem te prometido? Querido, você só faz parte de um reino e nenhum outro mais. Qualquer outro reino, qualquer outra glória que não seja da glória àquele que merece, não serve. Aonde nós estamos nos prostrando. E é interessante que quando você olha para Jesus, Satanás queria levar Jesus para o coração dos homens. Mas quando você vai em Getsêmani, você vê Jesus levando os discípulos para um lugar de redenção. Satanás conduz Jesus aos altos lugares da fama, do poder, da exaltação. Jesus conduz os seus discípulos lá no Getsêmani ao lugar de redenção, de entrega, de morte. Isso é difícil hoje. Essa mensagem de entrega, essa mensagem de renúncia, essa mensagem de morte. Muita gente diz, olha, não é bem assim. O Senhor nos chama, mas assim, não é tão radical seguir o Senhor. Não pode ser tão radical se entregar ao Senhor. Querido, a oração do Getsêmani é, se possível, passe de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Nós tivemos aqui recentemente, tive a oportunidade de compartilhar a palavra com alguns pastores, e eu compartilhei com eles uma experiência que a gente teve lá na Turquia. Estivemos na Turquia ano passado, liderando uma equipe de evangelismo, fomos em família, e a Turquia é o país 99,9% muçulmano. O cristão, ele é aceito, mas não lhe é permitido pregar, não lhe é permitido exercer a sua fé, não lhe é permitido andar com a Bíblia durante a sua caminhada. Você não pode evangelizar ninguém. Se você carrega mais de uma Bíblia, você já é considerado um terrorista, você é perigoso, você pode ser deportado ou preso por 7 anos por carregar esse livro. E nós então tivemos uma direção de fazer uma estratégia, que era esquecer a Bíblia. Então ter uma Bíblia já era um problema na Turquia. Porque se você pega e te perguntar, por que você está com Bíblia? Você está pregando para alguém? Não, eu quero andar com a Bíblia. Não, está muito mal contada essa história. Você é missionário? Você é cristão? Por que você está aqui? Por que você está com esse livro? Quais são as suas intenções com esse livro? Agora, se você é pego com 2 ou 3 Bíblias, você é considerado um terrorista. Ou você é deportado, ou você é preso por 7 anos. E nós estávamos com 3 Bíblias na nossa mochila. E 2 crianças. E a gente olhou o que a gente vai fazer. Então oramos e vamos dividir os meninos. Porque se a gente for pego, pelo menos, eles aí chegam ao Brasil depois, né? E aí a gente chamou o Natan, nosso filho menor. Meu filho, olha, você vai com o tio, porque Deus queira que não aconteça, mas se acontecer, né, você vai estar com essa equipe, vai dar tudo certo, toma aqui o passaporte direitinho. O Davi preferiu ficar com a gente. O Natan olha para a gente e disse, papai, não se preocupe, Jesus vai cuidar da gente, não vai acontecer nada. Então ele foi embora. Na medida que ele estava indo, meu coração se apertava. Jesus, tem misericórdia. Aí Jesus vem falar comigo, Josué, até que ponto você ama o meu nome para perder um filho? Uau, irmão, foi difícil demais ouvir isso. Jesus, eu preciso de ser sincero, eu não estou preparado para isso. Mas se o Senhor quer que eu passe por isso, que seja feita a sua vontade. Mas a minha vontade é que eu não passe por isso, mas seja feita a sua vontade. Querido, a gente precisa estar pronto de fazer essa oração. A gente precisa estar pronto de renunciar. A gente precisa estar pronto para se entregar. A gente está muito bem acostumado a vir à igreja, adorar o Senhor, voltar para casa. O máximo de perturbação que você tem, às vezes é um amigo no trabalho que é meio endiabrado, é um vizinho que coloca um som alto, é um tranca-rua que te fecha no carro. E a gente acha, Senhor, eu estou atribulado. Nós temos uma geração que não está pronta para morrer pelo Evangelho. E você precisa saber se você está pronto para isso.
Se você está pronto de perder os seus filhos, se você está pronto de perder a sua casa. Tem gente que não está pronto nem de perder o iPhone. Jesus pode levar tudo, menos meu celular. Sabe o que é isso, querido? São pessoas cujo coração apontou para os homens e não para Cristo. Jesus então conduz os seus discípulos ao Getsêmani. Satanás levou Jesus para o alto monte, Jesus levou os discípulos para um lugar de humilhação, para um lugar de dor, um lugar de renúncia. É onde o nosso coração, o discipulado verdadeiro, querido, não chama para autopromoção, querido, mas ele chama para perda total, para entrega total. O perigo de usar o reino de Deus para alcançar o reino dos homens. Muitos usam os seus dons, a sua unção, o seu ministério, para conquistar status, influência, reconhecimento humano. E se inverte a ordem do Evangelho. Não é usar o reino de Deus para chegar no topo do reino dos homens. É renunciar ao reino dos homens para servir o reino de Deus. Querido, Jesus não prometeu sucesso ministerial. Jesus não disse, vinde a mim, você vai ter sucesso. Cuidado com essa palavra. E hoje as pessoas estão na internet dizendo, você precisa ter sucesso. Eu vejo no Instagram, pastor Edmilson, olha, sua célula não cresce, eu vou te ensinar a ter sucesso. Sua igreja não cresce, vou te ensinar a ter sucesso. Sua família não está dando bem, eu vou te ensinar a ter sucesso. Todo mundo promete sucesso. Isso não é o Evangelho. Querido, a Bíblia, o Evangelho te promete vida abundante. Mas deixa eu te falar, antes de você desfrutar da vida abundante, o Evangelho te promete a morte. Jesus diz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente acha que só vai carregar a cruz. Vamos passar a vida toda carregando a cruz. Não. Vai ter uma hora, querido, que você vai ter que cravar essa cruz no chão e você vai ter que se crucificar nela. Mas sabe qual é o problema? A gente não quer crucificação. Para onde nós estamos apontando o coração das pessoas? Muitas vezes a gente está fascinado pela construção dos homens, pelo sucesso. Como eu falei, é natural que a gente olhe para algumas pessoas e a gente admire elas. Mas, querido, se toda admiração que a gente constrói, que a gente busca, se a admiração pelo outro não te conduz ao coração de Deus, essa admiração está doente. Você está buscando uma autopromoção. Esse é o problema. Os discípulos se encantaram com as construções do templo. Lembra? Falei isso. Os discípulos chegaram com Jesus e falaram, mestre, olha que pedras. Olha que construção, Jesus, olha que coisas belas. E às vezes é isso que a gente está fazendo. Está pegando o coração das pessoas, os olhos das pessoas, e estamos apontando para as construções, para as pedras. E Jesus diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. O coração não deve se fixar em obras humanas, mas no relacionamento com Cristo. Querido, o Evangelho não te promete sucesso. O Evangelho te promete redenção, querido. Deus não nos chama para ter sucesso. Ele nos chama para morrermos para nós mesmos. O fracasso aos olhos dos homens, querido, na grande verdade, é a vitória nos olhos de Deus. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. E qual o problema disso? Quando a gente está comprometido com esse ambiente humano, quando a gente está envolvido com esse ambiente humano, a gente começa a perder a sensibilidade do coração de Deus. A gente perde a visão que Deus quer que a gente tenha. A gente não consegue olhar e enxergar o que Cristo está enxergando. A gente não consegue ter a empatia que Cristo tem. Jesus está com os seus discípulos, ele olha para os discípulos e fala assim mesmo, vocês sabem que daqui a algum tempo, vai estar pronto a seara. Se vocês olham as estações, vocês já sabem, vai dar manga.
Aqui, por exemplo, em Belém, você começa a olhar as mangueiras, né, como se Jesus estivesse falando, olha, está florindo. A partir de dezembro e janeiro, quem tem carro, cuidado, vai cair manga, é certo. Mas Jesus fala assim mesmo, mas eu falo para vocês, já está pronto. Já está pronto. Enquanto os discípulos olhavam de forma natural, Jesus estava apontando algo espiritual. Querido, onde estão os seus olhos? Você está conseguindo enxergar o que Cristo está te dizendo? Você está conseguindo enxergar aquilo que Deus está apontando? Você está conseguindo enxergar aquilo que Deus está colocando? O que Ele está desenhando? Então o discipulado genuíno aponta para Cristo, não para nós mesmos. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? E sabe qual é o problema, querido? É muito interessante. O que resolve, o que cura isso? A gente entender Mateus 25. A gente entender Mateus 28. Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho. É isso que está faltando. Por muito tempo, o Brasil foi considerado um celeiro missionário. Lá no final dos anos 90, mais ou menos 97, 98, nós começamos a ouvir, o Brasil vai ser o grande celeiro missionário do mundo. Meu pai ainda estava vivo e falava sobre isso, nós vamos ser o celeiro missionário do mundo. Eu estava ali na adolescência, não entendia muito o que ele estava falando. E realmente, querido, nos anos 2000, Deus trouxe uma unção sobre a nossa nação. O evangelho cresceu de uma forma assustadora. Nós tivemos um envolvimento com a presença e com a glória de Deus de uma forma muito contundente, profunda, real. Claro, teve algumas situações que a gente se perdeu, mas foi genuíno o que aconteceu. Então nós nos tornamos esse celeiro. Mas qual foi o problema, pastor? É que nós pegamos toda aquela semente e deixamos no celeiro. E sabe o que acontece com semente no celeiro, querido? Ela apodrece, ela morre, ela seca, ela perde o propósito. Retivemos a semente. Nós não jogamos, não lançamos. Então passaram-se uma fase de superficialidade, passou uma fase difícil, uma fase que os espinhos foi provando, mas eu acredito que nós estamos entrando na fase da terra boa, em que Deus quer te semear no centro do coração dele, por um propósito claro, querido. O que vai acontecer aqui em Belém, o que está se desenhando espiritualmente na nossa cidade, isso é profético. Deus está soprando novamente uma chama missionária, Deus está soprando novamente, o nosso coração está aquecendo novamente o nosso coração. Se você não sabe, um dos clamores que é em inglês, eu estava conversando com os ingleses, puxa, não vai embora, eu disse, a gente está voltando para o Brasil, a gente está indo para a Suíça, vai fazer uma escola, puxa, não vão, a gente precisa dos brasileiros, a gente precisa do Brasil, a gente não sabe explicar, mas a gente entende que vocês carregam algo que nós precisamos nesse tempo. Os campos estão brancos, queridos. E para onde nós estamos apontando o coração da igreja? Para onde nós estamos apontando o coração da noiva? Para onde nós estamos apontando? É interessante, eu gosto muito de Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 5, fala da história em que Paulo e Barnabé estavam lá na cidade de Listra. E chegaram na cidade de Listra, tinha um paralítico. Paulo então tem empatia com esse homem. Paulo cura esse homem pela palavra. E isso foi encantador. O sacerdote, a Bíblia fala que o sacerdote ali de Zeus, olha aquilo e disse, rapaz, os deuses desceram entre nós. Então logo ele correu para pegar boi, para sacrificar, colocar coroa sobre Paulo, já queriam fazer um culto para Paulo e para Barnabé, e aí Paulo diz, não façam isso, por favor não façam isso, homens, por que vocês estão fazendo isso? O que Paulo está dizendo? Não admire o que a gente fez. Não olhe para nós, não olhe para as nossas obras, não olhe para as nossas construções, olhe para aquele que vive, para aquele que reina, para aquele que de fato merece a nossa atenção.
Para quem nós estamos apontando o coração da igreja? Queridos, nós precisamos nos levantar nesse tempo. A internet é bênção, mas o que tem gente, o que tem de pessoas que estão levando o coração da igreja para si mesmos, para esse mundo, está levando o coração da igreja para a glória, para a fama, para as riquezas. Há pessoas seduzindo a igreja, há pessoas tentando manchar as vestes da igreja. E a gente está vivendo esse ambiente de escândalo, um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro. Porque, querido, se você chega num lugar alto, em que Deus não está, querido, você vai cair. Aonde está o coração? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Então eu creio que Deus está chamando a nossa atenção nesse tempo, da gente fazer uma reflexão sobre que tipo de evangelho, qual é a minha convicção, por que eu estou num lugar como esse, por que eu saí da minha casa, separei esses dias para eu estar aqui. Ah, porque o pastor falou, é uma convocação. Se você está aqui porque o pastor falou e é uma convocação, você está perdido. Você ainda não entendeu o propósito do reino, do seu chamado, daquilo que Deus tem para você. Glória dos homens. Deus não se encanta com isso, querido. O templo de Salomão foi um dos grandes monumentos, Deus não se encantou com isso. Quando a gente olha a carta de Jesus para as 7 igrejas lá do Apocalipse que estão na Turquia, se a gente lê só os elogios que Jesus faz pela igreja, nós jamais iríamos sequer cogitar que aquela igreja estava doente, que aquela igreja tinha se perdido, que aquela igreja precisa ajustar alguma coisa. Então, se você vai hoje na Turquia e você vai nas 7 igrejas, você só vai ver o quê? Ruínas. Porque o coração deles deixaram de estar no lugar certo. O que te move? Então hoje eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Quando você começou a caminhar com Jesus, aonde Deus apontou o teu coração? Muitos que estão aqui, quando você começou a caminhar com Jesus, você recebeu uma chama específica e seu coração começou a queimar por algo específico em Deus. Você começou essa caminhada, você começou esse trajeto, você começou a percorrer isso, mas por algum momento, no decorrer desse tempo, você começou a se perder, começou a se distrair, você começou a olhar para coisas que não era para olhar. Você começou a admirar aquilo que não era para ser admirável. Você começou a desejar aquilo que não era para ser desejável. Você começou a se perder. E aquilo que Deus tinha confiado nas tuas mãos ficou em segundo plano. Onde está o teu ministério? Onde está o teu chamado? Eu estava conversando com uns amigos agora há pouco, em 97, quando eu conheci a Jocum. Eu cheguei da base missionária e a gente tinha um mural lá, e a gente chegava lá, tinha o missionário e a nação. E uau, cada missionário aqui está voltado para uma nação, isso me chamou a atenção, me encantou. E agora, pela misericórdia de Deus, eu pude passar em algumas bases missionárias na América Latina e na Europa. E eu procurava esse bendito mural, e não tinha, porque as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão buscando estar acima do templo. As pessoas estão buscando estar nos altos montes. E estão perdendo a essência do seu chamado. Daquilo que Deus tem para mim. Daquilo que Deus tem para você. Então a pergunta é, querido, aonde está o seu coração? Se você pudesse descrever ao Senhor, se Jesus pudesse escrever uma carta, como ele escreveu para a igreja, sobre o teu coração, aonde ele estaria? Para onde o teu coração está apontando? E Jesus falou, aonde estiver o teu coração, ali estará, onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. Coração aponta tudo. Provérbios fala, filho meu,
Dai-me o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a gente tem entregado o nosso coração de mãos beijadas para o mundo, para as seduções. Satanás foi ousado demais. Preste atenção, Satanás foi ousado demais em tentar tirar Jesus do propósito dele. É isso que ele quer fazer com a gente. Qual é o propósito que você tem? Para que e por que você foi chamado? O que Deus está te despertando, querido? O que foi que Deus te despertou há muito tempo atrás? E agora ficou na memória. É muito comum ouvir pessoas: ah, pastor, há muito tempo atrás eu tinha essa chamada, há muito tempo atrás eu queria ir para um campo missionário, há muito tempo atrás eu queria ser pastor, há muito tempo atrás eu queria abrir uma igreja numa cidade, num lugar, há muito tempo atrás queimava isso dentro de mim. Eu pergunto: e agora? Não, o tempo passou. O tempo passou. Eu disse: como o tempo passou? Não, eu não sinto mais isso. A prioridade é outra. Muitos de vocês estão com essa mentalidade. O tempo passou. A prioridade é outra. Não, pastor, agora não dá porque agora nasceu um filho. Agora eu tenho uma criança, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar o meu filho. Não, agora não dá, pastor, porque agora acabei de abrir um negócio. Não, e agora eu tenho que me dedicar tempo nesse negócio. Não, agora não dá. Não, agora não dá, porque agora que eu passei no concurso público, passei 10 anos estudando, puxa vida, agora eu tenho que ir viver esse tempo. É um dinheiro fixo, eu me estabilizei financeiramente, agora não dá. Aonde está o seu coração? Para onde você está apontando o coração da igreja? Porque você, enquanto pai, você tem um chamado e você começa a dizer: não, agora eu tenho que viver isso, agora eu tenho que me dedicar ao meu concurso, agora eu tenho que dedicar a minha faculdade, agora eu tenho que dedicar aos meus filhos. Você está dizendo para a geração que vem que elas não precisam se preocupar com o reino de Deus. Nós estamos perdendo a geração que está vindo, porque ela não tem referencial dentro de casa o que é viver o reino de Deus. Ninguém está apontando o coração delas para o Senhor, porque a gente tem uma geração que está dando desculpas para sair, para se posicionar, para se entregar, para renunciar. A gente tem uma geração que está chegando no Getsemane, está dizendo: não, se possível, passa de mim esse caso. Jesus, chama outra aí, porque agora não dá, não, agora apanhar, agora não dá. Não, Jesus, renunciar agora o meu carro, renunciar agora o meu emprego, renunciar agora o meu status. Não, agora não dá, Jesus. Tem muita gente voltando do Getsemane e dizendo: não, Deus é tão bom, que Ele me poupou. Quando Deus diz: José, fecha tudo. Nós estávamos numa plataforma, a gente ia dar um passo com o ministério. Deus diz: José, fecha, sai. Mas agora, Jesus, levamos 8 anos para consolidar isso. Agora, sai. E nós obedecemos, queridos. E foi interessante que a gente começou a orar para saber de que base missionária a gente ia em 2023. E nós orávamos por uma base que tivesse uma escola, que tivesse uma estrutura para os nossos filhos estar. Então nós tínhamos obedecido ao Senhor, mas com uma condição: que o Davi e o Natan tivessem uma estrutura de segurança para eles. E a gente começou a orar: Senhor, é isso, Senhor, que base? Deus não falava nada. E aí, uma certa vez orando, Jesus falou: abre mão da segurança. Aí eu me fingi de doido. Rapaz, segurança, então eu vou na fé, sem dinheiro. Então, dinheiro que a gente vendeu das casas de Esté, a gente vai dar esse passo e a gente vai. Deus disse: tu sabes o que eu estou falando. E aí, irmão, eu tive que fazer a oração mais difícil da minha vida. Eu tinha entendido que eu tinha condicionado
a minha obediência ao bem-estar dos meus filhos. Eu disse: Senhor, eu te entrego a vida do Davi e do Natan. Ainda que seja difícil, ainda que eu os perca, eu não sei o que me espera lá. Pode acontecer nada e pode acontecer tudo. Mas eu quero te falar que eu vou obedecer ao Senhor. E nós vamos para onde o Senhor nos apontar. Quando nós acabamos de falar essa oração, aí eu escutei a palavra Chile. E aqui se escutou a palavra Pichilemu. Nós vamos ver essa base, ficava no centro do Chile. Querido, nós fomos então por uma direção do Senhor, mas chegou lá, os meus filhos sofreram bullying. Chegou lá, o Natan, umas crianças jogaram o Natan de um playground, ele caiu no chão e os chilenos chutaram o Natan, chutaram o rosto dele, arrastaram ele lá. Chegou lá, as pessoas tratavam mal a minha família. Eu dizia: Jesus, eu deixei tudo para eu sofrer tudo isso. Por que, Jesus? E Jesus me falou: aonde está o seu coração? Sabe qual é o problema, querido? A gente quer dizer sim para o Senhor com as nossas condições. A gente quer dizer sim para o propósito do Senhor e para o chamado do Senhor, baseado em algumas condições. Eu vou dizer sim, Jesus, desde que você me garanta um sustento. Vou dizer sim, Jesus, desde que você garanta a escola dos meus filhos. Vou dizer sim, Jesus, desde que você garante que meus filhos não vão adoecer. Eu vou dizer sim, Jesus, desde que você garanta que eu não vou passar necessidade. Eu vou dizer sim, Jesus, desde que você garanta que eu não vou precisar pedir roupa para ninguém. Eu vou dizer sim, Jesus, desde que você garanta isso. Enquanto a gente coloca essas condições para o Senhor, querido, pessoas estão perecendo e morrendo. Você é resposta de oração de Deus. Mas você precisa vencer o seu medo. Para onde você está apontando o coração da noiva? Para onde você está apontando o coração da igreja? Esses dias eu fui surpreendido, o Davi está lendo a Bíblia mais uma vez. Ele disse: papai, eu disse: o que foi, meu filho? Papai, quando é que a gente vai embora? Como assim? Não, o senhor lembra, Jesus falou para o Senhor, que não é para o Senhor fazer planos para o Brasil, a gente já está há muito tempo aqui, bora embora. Sim, mas dá calma, mas Jesus disse que agora é um momento de transição, a gente está estabilizando. Não, papai, bora embora, eu quero ir para as nações. Papai, bora voltar lá na Turquia, bora voltar lá com aqueles meninos lá. Como eram aqueles meninos, papai? Os ciganos, papai, que eles deram tudo. Nós estávamos evangelizando, um cigano levantou a mão para dar um tapa na cara da Case. E aí a gente lembra do evangelho: aquele que te feriu no lado direito, vire o esquerdo. Será que a gente está preparado? Mas sabe o que fala, queridos? Aonde nosso coração está? Pelo que você queima? Aonde o seu coração está? Então nessa noite, eu queria te sacudir um pouquinho. Muitos de nós nos acomodamos como a gente está nessa cadeira. Você está aqui, tem muita gente, é interessante como a gente reluta muito. Tem gente que está aí, a comida está boa, o pastor estava preocupado com o bem-estar de vocês, mas mesmo assim está reclamando. Podia já colocar um ar-condicionado aqui, podia ser já uma poltrona. Rapaz, a palavra, esse negócio de palavra de 1 hora, uma palavra de 1h30, já viu essa geração? Uma geração que não consegue escutar a Bíblia. Certa vez eu mandei uma pregação para um rapaz, de um pastor, aí quando chegou lá, ele disse: era pastor, 1h30. Eu disse: filho de Belial. Eu disse: ô irmãozinho abençoado, quanto tempo tu passa no teu Instagram? Ah, eu não sei, eu mandei configurar, vê aí, que ele vai te dar o tempo. Aí para deu um print e me mandou: por dia, 4h30 no Instagram, e não consegue parar 1 hora para ouvir sobre a palavra. Então a gente tem essa geração
essa geração que quer só a sua comodidade. Sabe por quê? Foi uma geração que o coração dela foi apontada para os homens, foi apontado para o bem-estar. Essa geração que o coração foi apontado para a estrutura. Tem gente que só vai na igreja se for uma boa estrutura. Tem gente que só congrega se for um bom som. Tem gente que só vai servir numa igreja se tiver ar-condicionado. Tem gente que só vai para um retiro se tiver o ar-condicionado. Se tiver uma cama ortobom, ainda tem que ser ortobom. Aonde está teu coração, irmão? Essa cadeira dura de plástico, pastor Edmilson, bora mudar isso, bora, fique em pé. Não é problema, o nosso coração está nos homens. A gente quer viver o reino com o coração nos homens. Isso tem sabotado o nosso chamado, querido. Isso tem sabotado os nossos passos radicais de fé. Isso tem sabotado a gente viver, experimentar e ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. A gente tem buscado comodidade, a gente tem buscado bem-estar, a gente tem buscado, tá bem com todo mundo. Esse é o nosso problema. A Bíblia fala, aquele que perder a sua vida, ganhar. Muitos de nós, ou muitos aqui nessa noite, às vezes a gente admira muito a vida do outro, mas a gente não está disposto a pagar o preço que o outro pagou, que é perder a vida. Que é perder a vida. A gente está ali no monte, porque Satanás sempre promete o bem-estar. O que Satanás prometeu para Jesus? O bem-estar. Satanás disse, Jesus, deixa eu falar uma coisa, o caminho que o teu pai tem para ti é muito difícil, é dolorido. Preste atenção, tu vai ter que ir para uma cruz, vão cuspir em ti, vão te rejeitar. Jesus, olha, tu vai passar por tudo isso, vai ser traído. Deixa eu falar, eu tenho um caminho mais fácil, só te dobra agora e me adora, e pronto, está resolvido, tudo isso te darei. Cuidado com o evangelho fácil. Cuidado com essa mensagem, querido, que é fácil seguir Jesus. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque essa mensagem vai provar o nosso coração. Aonde de fato ele está ancorado e para onde ele está olhando. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero orar por você nessa noite. Algumas pessoas aqui, queridos, começaram muito bem a sua vida, o seu chamado. Algumas pessoas aqui já receberam um chamado. Não digo só um chamado missionário, mas como pastor. Quantas vezes o próprio pastor apontou, poxa, querida, a gente quer abrir uma igreja num povo tal. A gente sente que esse lugar, você até sentiu o seu coração mover, mas aí você olhou para as circunstâncias, poxa, mas para eu dizer sim para esse chamado, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Eu não posso, pastor, veja bem, eu sou concursado, estou há 10 anos, eu tenho uma estabilidade financeira. Eu não posso, Jesus não vai pedir isso de mim. Querido, onde está o seu coração? Aonde você quer estar? No alto do monte? Você quer a glória dos homens? Continue como você está. Você quer ter um status eclesiástico? Continue onde você está. Agora você quer ter a glória de Deus? Se renda. O que aconteceu na tentação? Escute. A Bíblia fala que Jesus então diz, retira-te, Satanás. É o que você precisa fazer essa noite. Retira-te, Satanás. Chega! Eu creio naquele que me chamou. E a Bíblia fala que os anjos de Deus o vieram e o serviram. Querido, nós tínhamos uma demanda muito grande, mas Deus foi fiel. Deus pagou tudo. Saímos sem saber como pagar. A gente não tinha preocupação com isso. Mas Deus pagou isso. Qual é o seu medo de dizer sim, Jesus? Qual é o seu medo de se posicionar para aquilo que Deus tem te chamado?
Qual o seu medo de chegar e dizer, eu tenho um chamado missionário, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado evangelista, eu quero abrir uma igreja em outro lugar, noutra parte desse estado, num lugar que ninguém foi. Que é o teu medo de dizer para o pastor, pastor, eu sou chamado para as tribos indígenas, eu vou para os povos indígenas. Qual o seu medo? O que te segura? Aonde está o teu coração, querido? Feche seus olhos no seu lugar. Quero orar por você. Baixinho. Baixinho. Eu quero orar por você. Mas eu quero orar por você a partir de um posicionamento seu. Querido, eu acredito que vocês estão aqui nesse momento porque é uma mudança de estação. Eu acredito nessa mudança de estação na CBB. Mas eu acredito que Deus quer ampliar esse nome. Comunidade cristã, não mais só do Brasil, da África, da Turquia, da Índia, dos povos Tupi, Guarani, dos ribeirinhos. Você começa a pensar, mas eu, pastor, quem sou eu? Querido, se eu te falar, quem sou eu? Um ex-viciado, o último, ou era o improvável para estar aqui diante de ti, falando o que eu estou te falando. Deus não quer saber, Deus quer a tua obediência. Está na hora, querido, de nós ampliarmos, alargarmos as nossas tendas. Você está na igreja há quantos anos, caminhando, e você acha que ainda não está pronto, querido, você já está pronto, você já está na hora de ser colhido. Até quando você quer ficar pendurado? Está na hora de você cair, no sentido de ser colhido, para alimentar alguém. Nós estamos enxertados na videira verdadeira, e a videira está dizendo, está na hora. Ele está dizendo para mim e para você, está na hora. Não é amanhã, não é depois, é agora, querido. O seu sim vai apontar o coração da igreja para a pessoa certa. O seu sim vai apontar o coração da sua descendência para a pessoa certa. O seu sim vai apontar para aqueles que virão após a você, a pessoa certa. Saia desse lugar. Abra mão desse desejo de ser grande. Deus quer, querido, te marcar nessa noite. Deus está dizendo, está na hora de um novo tempo. Um novo tempo, querido. Uma nova geração. Deus quer uma geração que se levante. A geração que construiu tudo isso. A geração que veio antes de nós, ela quer poder olhar para trás e dizer, eu tenho para aqui passar esse bastão. A geração que está aqui, ela está dizendo, eu preciso. Tem pessoas lá fora dizendo, eu preciso passar esse bastão, e você é essa pessoa, querido. É você essa pessoa. Aponte o coração da igreja para a pessoa certa. Seja como Esther, querido. Chegou a hora de apontar para o lugar certo. Rompa com medo. Rompa com seus argumentos. Rompa com a sua lógica. Rompa com seus planos. Eu sonhei essa vida, eu planejei essa vida, mas Deus tem um outro plano para você. Deus tem outro plano para você. E se você entendeu o que Deus quis te comunicar nessa noite, querido, eu quero orar por você. Mas eu quero que você só saia do seu lugar se de fato você entendeu que você vai apontar o seu coração para a pessoa certa. Se você entendeu
que chega de fugir, que chega de justificar, que chega de olhar para a sua casa, para a sua realidade. E você quer viver o que Deus tem para você? Eu quero te chamar aqui na frente. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você, querido. Pastor, eu tenho filho. Pastor, eu tenho uma empresa. Querido, pare de olhar para essas coisas. Olhe para o lugar certo. Não olhe para o monte. Satanás quer que você olhe para a glória. Satanás quer que você olhe para o lugar mais fácil. Satanás quer que você olhe para aquilo que é mais claro, mais coerente. Pare de olhar para isso. Olhe para aquilo que Deus está te apontando, querido. Lamento isso, querido. Viver sim, Jesus. Só pra mim mesmo. Sim, Jesus. É um novo tempo, querido. A CBB vai entrar no novo tempo. Isso tem a ver com você. Tem a ver com o seu sim. Tem a ver com o seu desprender. Tem a ver com a sua entrega. Querido, está na hora de você pegar esse cajado na sua mão. Está na hora de você tomar esse cajado para você. Está na hora de você sair da sombra. Querido, chega de ser anônimo. É Deus que quer te trazer para o lugar certo. É o Senhor, querido. É o Senhor. É o Senhor. Pastor, já passou o meu tempo. Pastor, puxa vida, eu já sou idoso. Já sou idosa. Como Deus ainda pode fazer algo? Querido, Deus usou Maria. Deus usou Isabel. Deus usou Sara na velhice para mudar a história. E Ele quer usar você para mudar uma história. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, o Senhor conhece os teus filhos. Eu oro por essa geração que diz sim ao Senhor e quer apontar o coração para o lugar certo. Senhor, nós abençoamos os teus filhos. Nós abençoamos a decisão deles. Senhor, que junto com a decisão deles, assim como o Senhor trouxe a suficiência em Jesus, que os anjos do Senhor os serviram, que o Senhor os sirva, que o Senhor os cerque, que o Senhor coloque condições para que eles se posicionem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há pessoas aí no banco. Você tem um chamado missionário, mas alguém disse que você não poderia ser um missionário, porque você não fala línguas estranhas, porque você não fala língua estrangeira, porque você não tem uma certa conhecimento e você acreditou nessa mentira. Mas o Senhor está dizendo que Ele foi quem te chamou. Não foram as circunstâncias, não é a tua condição intelectual, mas é o teu coração. Eu quero que você venha aqui na frente, querido, porque essa igreja precisa de você. Essa igreja precisa de você. Para onde Deus está apontando essa igreja? Você é uma chave, você é uma resposta, você é uma peça essencial desse quebra-cabeça. Pare de acreditar no diabo. Pare de acreditar nas circunstâncias. Saia do seu lugar, querido. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos o teu povo. Nós abençoamos esses homens, essas mulheres, para essa nova estação, para essas nações, para esses campos brancos, para esses castelos. Nós abençoamos essa geração e a decisão deles diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais.
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Levante ti, sua mão direita ao céu. nada mais me satisfaz. Diga: eu entrego o apontamento, o direcionamento da minha visão, do meu coração, ao centro da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Receba a minha vida numa entrega incondicional, sem volta, para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Amados, vocês estão entendendo que o Espírito Santo, o Senhor, está nos levando para um canto, uma decisão. O Senhor está nos levando para um beco, onde nós não temos outra alternativa. É Ele, somente Ele e para sempre Ele. Nós não temos outro Senhor, não temos outro caminho. Mas o Espírito Santo está soprando nessa direção. E amanhã o Senhor continuará falando conosco.